Lucas capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Queridos, nós, quando estudamos a palavra do Senhor e os evangelhos, nós tiramos as conclusões de que Jesus Cristo não simplesmente andava com os 12 apóstolos. Muitas pessoas acham, pela falta de conhecimento que tem das Escrituras, de que Jesus ele só vivia com os homens, só vivia na companhia dos seus discípulos. Mas quando nós lemos um texto desse, percebemos que, além dos 12 apóstolos que viviam com Jesus, existia também mulheres que estavam sempre acompanhando Jesus e o ajudava com seus bens, como diz o texto aqui, o finalzinho do texto, que elas prestavam assistência com seus bens. Então existiam mulheres, várias mulheres, que acompanhavam Jesus e ajudavam Jesus no seu ministério. Então entendemos que existia mulheres também acompanhando Cristo. E aí a gente tira aquela ideia de que Jesus era machista, que Jesus só pensava nos homens, não pensava nas mulheres, que Jesus só dava evasão aos homens, que as mulheres eram esquecidas por Cristo. Não, isso não é verdade. A palavra do Senhor aqui deixa bem claro que existiam mulheres que acompanhavam Jesus. Então, de acordo com o que esse texto nos diz aqui, vamos ver algumas coisas importantes, tá certo? Que a gente possa aprender nesta manhã algo para a nossa vida. O verso 1 diz o seguinte: aconteceu depois disso, depois de quê? Depois que Jesus ele tinha provavelmente feito algumas curas. Ele tinha curado, ele tinha operado milagres. E também tinha acontecido algo interessante, que foi o jantar na casa do fariseu, de Simeão, ou melhor dizendo, de Simão. E uma pecadora ungiu os pés de Jesus, Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, E enxugou com seus cabelos e beijava os pés de Cristo, coisa que o fariseu Simão não fez quando Jesus foi convidado para o jantar na sua casa. Então, depois desses acontecimentos, Jesus ele estava andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Nós sabemos muito bem que Jesus, uma boa parte do seu ministério foi ali naquela região da Galileia, em várias cidades que tinham ali, Genezaré, Cafarnaum, Decápolis, que era 10 cidades, nas aldeias, lá em Naim. A gente vê também a questão lá de Lázaro com as suas irmãs, isso? Então Jesus andava por várias cidades e várias aldeias. E o que é que Jesus andava fazendo nesses lugares? Aqui diz que Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Interessante que o nome da rádio aqui é Anunciando o Evangelho do Reino, Então Jesus, ele anunciava, como diz aqui, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então, por onde Jesus passava, pelas aldeias, várias cidades, como por exemplo, própria Jerusalém,
Jericó, não é isso? Várias aldeias também Jesus percorreu. E quando nós olhamos, irmãos, muita coisa Jesus fez, muitas curas. A Bíblia diz que Jesus, aonde chegava, as multidões iam atrás dele. E muitas vezes as pessoas, ao tocar em Jesus, eram curados. A tocar nas suas vestes. Muitos pediam com uma palavra e Cristo mandava a palavra e a pessoa era curada. Jesus operou vários milagres e maravilhas. Mas além disso, ele pregava o evangelho. Vidas se converteram. A Bíblia diz que depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele passou 40 dias ainda aqui na terra. Ele foi visto por mais de 500 irmãos. Então, muitas pessoas, ao ouvirem Jesus pregar, ouvirem o evangelho, elas puderam crer em Jesus. Crer para ser salva, não somente para receber uma cura física, receber um milagre, né? Mas também puderam receber a salvação, puderam entender que Jesus era o Messias, aquele que haveria de vir, e que Jesus era o Santo de Deus, o profeta enviado por Deus para que eles pudessem crer em Jesus e serem salvos. Interessante que várias pessoas, além de ser curadas fisicamente, foram curadas espiritualmente, como por exemplo o aleijado de Cafarnaum. Jesus disse para aquele homem, né, quando entrou na casa: os teus pecados estão perdoados. E Jesus também o curou e disse: vai, a tua fé te salvou. Aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus Cristo curou ela e disse também: a tua fé te salvou. Além de ser curada fisicamente, foi curada espiritualmente, foi salva. E várias outras passagens que a gente percebe que Jesus, ele salva. Como por exemplo, o que a gente estudou aqui semana passada, essa mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, ela foi curada, ou melhor, ela foi perdoada. E no final do texto Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus perdoou aquela mulher, Jesus salvou. Então Jesus, ele pregava a mensagem do evangelho, as boas novas de salvação, para que as pessoas pudessem receber o reino de Deus nas suas vidas. E quando Jesus estava nessas cidades, nessas aldeias, pregando o evangelho, algumas pessoas o acompanhavam. Aqui a Bíblia diz: os 12 iam com ele. Quem eram esses 12? Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos sempre estavam com Cristo, aprendendo. Eles passaram cerca de 3 anos e meio juntos com Cristo, aprendendo com o Mestre. E que privilégio, né, irmãos, esses homens tiveram, aprender diretamente com o Mestre, vendo o que o Mestre estava fazendo. E o Mestre dizia: basta ao servo ser igual ao seu Senhor. Olhem o que eu faço, vejam o que eu digo e façam o mesmo. Porque para o servo, para o discípulo, ele tem que seguir e fazer o que o seu mestre, o seu professor, o seu pedagogo, ele manda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente também seja discípulos de Cristo, que a gente possa olhar para os passos de Cristo, para as suas palavras, para os seus atos e segui-lo e confiar nele e querer ser como ele foi e é, porque o nosso alvo é Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz também que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades também seguiam a Cristo. Aqui a Bíblia vai nos mostrar alguns nomes. Por exemplo, Maria Madalena. Maria Madalena, ela, além de acompanhar Cristo durante o ministério de Cristo, né? Ela foi perdoada, ela teve uma nova vida e seguia a Cristo. E foi uma das mulheres que pôde presenciar
a ressurreição de Cristo. Se nós formos para o final de Lucas aqui, nós iremos perceber que Jesus, ele, quando ressuscita, uma das primeiras pessoas que puderam ver Jesus ressuscitado foi justamente Maria Madalena. Deixa eu ver o texto aqui em João 20, em Lucas não, João 20. Vamos ver aqui essa questão de Maria Madalena, né? João 20, a partir do verso 11, diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas palavras. Então Maria Madalena foi a primeira mulher, né? E antes mesmo dos discípulos, foi quem viu Jesus Cristo ressurreto, né? Depois que ele ressuscitou. Então Maria Madalena, da qual Cristo expeliu 7 demônios, né? Foi liberta por Cristo. Se nós lermos outros textos, veremos também que Maria, a sua mãe, sempre o acompanhava. Aqui diz que Joana, que era mulher de Cusa, o acompanhava também. Cusa era um procurador de Herodes. E Susana, a Bíblia não fala em nenhuma outra passagem o nome de Susana, a gente não sabe bem quem era, mas com certeza era uma mulher de posses e que acompanhava Jesus e que o ajudava com seus bens. E muitas outras as quais lhes prestavam assistência, né, com tudo que elas tinham. Então a gente percebe que as mulheres, elas foram importantes na vida de Cristo. E muitas mulheres puderam ter uma participação especial na vida de Cristo. E aí vamos usar uns exemplos. Primeiro Maria, né? Maria e Isabel. Isabel, ela era prima de Maria e era a mãe de João Batista. Tinha uma amizade maravilhosa. Quando Maria estava grávida, quando Isabel pôde ver Maria grávida, né? Que ela também estava grávida de João Batista. A Bíblia diz que o seu ventre removia, né? João Batista ainda no seu ventre se removeu quando viu Maria grávida, porque provavelmente sabia que quem estava no ventre de Maria ali seria o Messias prometido, né? Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel, que diz que ela haveria de dar a luz ao ente querido, né? O Espírito do Senhor a envolveria e no ventre dela nasceria o ente querido. Então Maria, ela foi agraciada por Deus, abençoada por Deus, para que no seu ventre ela pudesse receber o Messias prometido. Maria, mãe de Jesus Cristo. Então, uma das principais mulheres que podemos ver que tiveram uma importância muito grande na vida de Cristo foi Maria, né? Maria sempre acompanhou também o ministério de Cristo. A gente pode ver isso nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus está ali naquele casamento, Maria está lá também.
E ela diz: fazei tudo o que ele vos mandar. E até a morte de Cristo, quando Jesus está na cruz, Maria está lá aos pés da cruz, provavelmente chorando pela morte do seu filho. Mas além disso, Maria reconhecia que Jesus Cristo, além de ser o seu filho, era o seu Senhor. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, né? A minha alma se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ela sabia quem Cristo era, sabia que ele era o seu Salvador. Além de ser o seu filho, era o seu Salvador. E aí ela pôde, junto com outras mulheres, acompanhar todo o ministério de Cristo. Outra mulher também que nós podemos ver que sempre estava com Cristo eram duas mulheres, duas irmãs que ajudaram também no ministério de Cristo, que era Maria e Marta, né? Irmãs de Lázaro. Elas eram amigas de Cristo, elas acompanhavam Cristo, estavam sempre juntos ao Senhor. Certa vez Jesus estava na casa deles, né? E aí Marta se preocupou em fazer as honrarias da casa, preparar ali todo o alimento, a cuidar da casa. Já Maria estava aos pés de Cristo, né? Aprendendo. E aí Marta se aperreou, né? Disse: Senhor, manda que Maria venha me ajudar. E Jesus disse: Marta, tu anda muito inquietas, né? Com muitas coisas. Maria, porém, escolheu a melhor parte, está aqui nos meus pés, podendo ouvir os meus ensinamentos, podendo ouvir a palavra. Então, eram duas mulheres que tiveram um grande ministério, uma grande participação na vida e no ministério de Cristo. Nós podemos também enxergar que muitas mulheres foram abençoadas por Cristo. Muitas mulheres receberam curas, como por exemplo a sogra de Pedro. E muito bem, isso mesmo, a sogra de Pedro. Ela foi curada, ela estava com uma febre muito grande e Jesus Cristo visitou aquela mulher, orou por ela e ela foi curada. Vemos também um fato bem interessante que está lá em Mateus capítulo 15, que é a mulher cananeia, né? A sua filha, a Bíblia diz que estava endemoniada. E essa mulher sofria muito com isso, porque ela não via solução, mas ela tem um encontro com Cristo, ela vai até Jesus, ela se humilha, ela adora Cristo e pede que Cristo possa estar curando a sua filha. E aí Jesus diz: rapaz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito tomar os pães e entregar e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher com humildade, irmãos, diz: mas Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Ela se põe ali com humildade, como que dizendo: me veja como esse cachorro que come das migalhas. Me dê, eu preciso. E aí Jesus se volta para aquela mulher e diz: mulher, grande é a tua fé. E naquele instante a filha daquela mulher cananeia foi curada. O demônio que estava na vida daquela filha daquela mulher foi embora. E nós louvamos a Deus porque ela foi abençoada por Cristo. Vemos também a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, gastou tudo com os médicos. E aí, quando ela ouve falar de Jesus, quando ela vê Jesus vindo com a multidão, ela no seu coração diz: se eu tocar nele, eu serei curada. E ela vai até Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando ela toca nas orlas de suas vestes, ela é curada. Louvado seja o nome de Jesus. Vemos também a viúva de Naim. Ela só tinha um filho, o seu filho morre e ela agora entra em desespero, porque como é que vai agora se proceder a sua vida? Viúva, a sua esperança era o seu filho, porque quem dava sustentação era ele.
mas agora perde o seu filho. Mas aí quando ela tem um encontro com Jesus, tudo muda, tudo é transformado. Jesus ressuscita o seu filho e traz de volta a esperança para aquela mulher. Então muitas mulheres receberam as bênçãos de Cristo Jesus. Muitas mulheres foram abençoadas por Jesus. Então o que é que nós podemos aprender, queridos? É que Jesus Cristo sempre deu importância também às mulheres. Ele dava atenção também às mulheres, como por exemplo, João capítulo 4, a mulher samaritana. Jesus vai até aquele tanque para poder ali beber água, e Jesus pede àquela mulher água, e aquela mulher diz: tu não és judeu? Como é que tu pedes água a mim que sou samaritana? Jesus quebra um paradigma ali, irmãos. Jesus mostra que não existe mais essa separação entre judeus, gentios, samaritanos, porque vem a hora e já chegou, que nós precisamos entender que precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar. E aquela mulher tem um encontro com Cristo, e Jesus salva aquela mulher, transforma aquela mulher, traz para ela a certeza de que Ele é a água da vida, que ela, bebendo da água que Ele lhe desse, ela jamais teria sede. E ela entende essa mensagem, entende que Jesus é o profeta, o Messias prometido, e sai para a sua cidade para anunciar Cristo. Então muitas mulheres tiveram uma importância na vida de Cristo. Muitas tiveram uma importância no seu ministério, ajudando Jesus com seus bens, e muitas mulheres foram abençoadas por Cristo. Assim como nos nossos dias, muitas mulheres têm sido abençoadas por Cristo. Muitas mulheres na igreja têm sido usadas no ministério. Muitas mulheres são missionárias. Muitas mulheres são pregadoras. Muitas mulheres são louvadoras. Muitas mulheres dirigem seus departamentos de mulheres. As mulheres são muito importantes na igreja, de importância essencial. Aqui, quando nós olhamos para a nossa igreja, as mulheres são essenciais na oração, no louvor, nas visitações. São um braço forte na igreja. As mulheres continuam tendo valor para Cristo. Muitas mulheres também são abençoadas. Muitas mulheres são salvas. Muitas mulheres são curadas. Muitas mulheres são restauradas. Muitas mulheres cuidam bem dos seus lares. São mulheres virtuosas. São abençoadas por Cristo. Muitas mulheres têm um papel importante. Muitas mulheres receberam e recebem a visitação de Cristo Jesus. Muitas mulheres são salvas em Cristo Jesus. Então, sempre Jesus Cristo deu uma importância muito grande às mulheres. E você que é mulher, possa entender isso, que assim como essas mulheres podiam ali estar ajudando Cristo no seu ministério, que hoje você como mulher possa ajudar a igreja, ajudar com seus bens, ajudar com o seu trabalho, ajudar com a sua vida, se disponibilizando para o reino de Deus.